Fala, amigos e amigas do Última Divisão. Estamos aqui para mais um vídeo diretamente da quarentena. Esse vídeo de hoje eu vou começar contando um relato pessoal. Em 2014, eu morei por um mês em Buenos Aires, um pouquinho antes da Copa do Mundo no Brasil, e aí eu fiz uns amigos argentinos por lá e a gente falava muito de futebol, das expectativas para a Copa. E, inclusive, eu não podia prever que alguma tragédia ia acontecer com o futebol brasileiro e eu sentia que a gente poderia perder para com esses amigos. E eu lembro do argumento que um amigo meu usou, falando que era muito injusto os brasileiros tirarem sarro falando que o Brasil tem mais que o dobro de títulos mundiais da Argentina, né? Que o Brasil é pentacampeão, a Argentina ganhou só 2 vezes o Mundial. Que isso é injusto porque as Copas do Mundo dos anos 40, que não foram disputadas, na cabeça desse meu amigo era barbada que a Argentina ia ganhar, que a Argentina tinha mais 2 mundiais ali, que a Argentina é tetracampeã moral da Copa do Mundo. É claro que é um argumento bem apelão, mas não é só ele que fala isso não foi ele que inventou. Isso aí se fala muito na Argentina, que a Argentina nos anos 40 teve a melhor geração da sua história. Esse foi o termo que meu amigo usou e que muita gente fala lá. A melhor geração argentina foi na década de 40, que foi uma década que as 2 Copas do Mundo que deveriam ocorrer naqueles anos, né, de 42 e 46, não aconteceram por causa da Segunda Guerra Mundial, e os argentinos lamentam muito isso. Então agora, bastante tempo depois, né, de ter esse papo com meu amigo, eu fiz uma pesquisa mais a fundo sobre outras seleções que poderiam jogar esses mundiais, né? Como seriam hipotéticos mundiais de 42 e 46 que nunca aconteceram. E sim, a Argentina era muito favorita, mas indo atrás, outras seleções têm muito a lamentar por essas Copas não terem ocorrido, porque eles poderiam ter título, ter outras grandes participações no currículo. A Itália mesmo poderia ter conseguido um feito único na história das Copas, de ser tetracampeã do mundo, porque a Itália tinha o time com a base do Torino, né, da época que fez história nos anos 40. A Suécia tinha um grande time, o Brasil também poderia ter feito bonito, a seleção uruguaia, que foi surpreender em 50 no Brasil, já estava sendo formada, a Hungria dos anos 50 também já estava sendo formada, isso para ficar entre os grandes times, né? Tem outros, mas também tinha times alternativos que poderiam ter participado daquela Copa, seleções da Ásia, da África, enfim, eu fiz uma pesquisa, acho que esse vídeo vai ficar longo de novo, mas convido aí quem quiser acompanhar, para a gente pensar quais seleções que poderiam ter disputado essas Copas de 42 e 46 e também Jogos Olímpicos, né? 2 edições não foram canceladas naquela época. Naquela época, os Jogos Olímpicos tinham um grande peso para o futebol, afinal, eram as seleções principais também. A gente não teve a Olimpíada em 40 e 44. Quais seleções que poderiam ter brigado por esses títulos que, enfim, o futebol perdeu isso para sempre por causa da guerra? Vamos falar sobre isso então depois da vinheta. Desde 1930, quando a Copa do Mundo foi criada, a gente sempre teve a realização de mundiais de 4 em 4 anos, com 2 exceções, que são esses anos da década de 40, que aí o calendário natural de Copas de 4 em 4 anos não foi respeitado. 2 edições que deveriam acontecer na época de 42 e 46 tiveram que ser canceladas por causa da Segunda Guerra Mundial. Fora isso, a gente teve edições que tiveram sua realização ameaçada, puderam ter sido adiadas, mas no final acabaram acontecendo normalmente. A gente pode citar, por exemplo, o caso do Mundial de 62. 2 anos antes, em 1960, aconteceu no Chile o terremoto de Valdívia, que é considerado um dos piores de todos os tempos, 9,5 graus de magnitude na escala da época, cerca de 5.000 mortes, né? Os números variam um pouco, mas uma coisa que abalou muito o Chile, e chegaram a cogitar cancelar o torneio, adiar, mudar de sede, só que no final uma grande mobilização nacional dos chilenos permitiu que a Copa fosse realizada normalmente em 62, conforme o previsto. Outra edição que ficou ameaçada foi a Colômbia, tinha sido anunciada como sede dessa Copa em 74, e em 82, há 4 anos do torneio, mas quando os colombianos já tinham feito algumas coisas para realizar a Copa, a Colômbia desistiu. O governo colombiano decidiu que não tinha condições de receber uma Copa. A Colômbia vivia uma grave crise econômica e também tinha seus problemas de violência interna, não teria condições de receber um evento desse porte. E aí, com a desistência da Colômbia, quem assumiu a missão de sediar a Copa foi o México. Ainda existia, um tempo até a Copa do Mundo, o México assumiu
aparentemente sem problemas, os mexicanos tinham uma estrutura já da Copa do Mundo de 70, então parecia que tudo transcorreria normalmente, só que aí há um ano da Copa de 86, em 85, aconteceu o terremoto da Cidade do México, um terremoto com mais de 8 graus de magnitude, também números de mortes variam muito, né? Não é uma coisa precisa, mas pelo menos 10 mil pessoas acredita-se que morreram nesse terremoto. E então o México também há um ano da Copa já colocou em dúvida se teria condições de receber o Mundial, já afinal a prioridade do país passou a ser, né, mitigar os efeitos desse terremoto. Só que não, os mexicanos conseguiram realizar a Copa normalmente em 86, foi outra vez que o mundo discutiu em adiar a Copa, mas no final a Copa aconteceu normalmente. E agora, mais recentemente, o Mundial do Brasil em 2014 também teve ali um rumor de que poderia não acontecer. A gente teve muitas manifestações de rua no Brasil em 2013 e 2014 também, e um dos lemas de manifestantes era o "não vai ter Copa", porque falavam, né, que, enfim, já conseguiam perceber a corrupção que estava sendo a organização da Copa do Mundo do Brasil e falavam que um país com tantos problemas sociais não poderia ter prioridade, gastar dinheiro, Copa por aí, mas no final também o Mundial aconteceu normalmente no Brasil em 2014. E agora, né, eu estou falando em junho de 2020, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, a gente está no meio da pandemia do coronavírus, e bem incerto quando isso vai acabar, quando vai ser possível realizar um evento esportivo. A Olimpíada de Tóquio de 2020 já foi adiada para pelo menos 2021, né? Até isso está sendo colocado em dúvida e já tem muita gente achando que a realização da Copa do Mundo de 2022 no Catar está arriscada. Bom, até assim, que pode não acontecer, pode ser cancelada ou pode ser adiada de repente, porque vai ter que acontecer os jogos de eliminatória, vão ter que ser cancelados, que não vai dar para encaixar no calendário uma Copa em 2022. Se você está vendo no futuro esse vídeo, me conta o que aconteceu, porque agora a gente não sabe se vamos ter Copa de 2022 no Catar, por enquanto está mantida normalmente. Até o momento que eu gravo esse vídeo, só mesmo essas duas edições de 42 e 46 que não aconteceram, deixaram um buraco na história das Copas do Mundo. Né? Depois teve desdobramento, o Japão permaneceu invadido até 52, mas se reconhece 45 como o fim da Segunda Guerra Mundial, e não é que o futebol parou em todo o mundo nessa época, não. Países que não participavam ativamente da guerra, que não tinham a guerra em seus territórios, podiam continuar com suas competições internacionais normalmente. Na América do Sul, a gente teve 6 edições do Campeonato Sul-Americano na década de 40. O Campeonato Sul-Americano, que é a mesma coisa que a Copa América, é o nome que a Copa América tinha na época. 6 edições aconteceram na década de 40. O que não dava mesmo era para ter um torneio mundial, né, com os times da Ásia, da Europa, da África, porque lá a guerra, nos Estados Unidos, né, a guerra acontecia, realmente não tinha como ter um evento esportivo. Em 38, quando a gente teve a Copa do Mundo realizada na França, que a Itália venceu, um congresso da FIFA deveria ter decidido qual seria o país para um outro congresso que aconteceria em 40. Em 38 ficou decidido isso. 3 países eram candidatos: o Brasil e a Argentina. Afinal, existia uma expectativa de que um rodízio de continentes acontecesse. A Copa de 30 foi no Uruguai, depois 34 na Itália, 38 na França. Existia a expectativa de que a Copa voltasse para a América do Sul em 42, mas a Alemanha do Hitler também competia como uma sede e dizem até que era favorito porque tinha uma estrutura melhor. Não se sabe, né, se a FIFA ia seguir esse rodízio de continentes ou se ia decidir pela Alemanha, que tinha um grande lobby, uma grande força política, né, antes da guerra, e enfim, os países europeus iam preferir jogar a competição lá no seu continente, então não se sabia. A sede da Copa do Mundo de 42 deveria ter sido anunciada em 40, mas a guerra começou em 39. O presidente da FIFA na época, o Jules Rimet, já tinha até visitado os 3 países que concorriam para ser sede da Copa do Mundo, estava ali decidindo qual deles que seria escolhido. A expectativa é que a decisão seria anunciada em um congresso da FIFA que estava marcado para acontecer em 1940 em Luxemburgo. Esse congresso não aconteceu porque em 1939, setembro de 1939, a Alemanha do Hitler invadiu a Polônia e teve início a Segunda Guerra Mundial. O curioso é que mesmo com o mundo em guerra, a FIFA demorou mais de um ano para confirmar que a Copa do Mundo não aconteceria em 42. Eles esperaram até 41 para tomar essa decisão. E nesse meio tempo,
a Alemanha já tinha invadido outros países, a Tchecoslováquia, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda, enfim, já tinha invadido uma série de países, só que o governo alemão chegou a dizer que se tivesse uma Copa do Mundo, esses países invadidos poderiam competir na Copa com suas seleções próprias. Então ainda existia, né, no meio da guerra as pessoas ainda falavam em ter Copa do Mundo até 41. Aí, então, a Copa, enfim, foi cancelada e em 45, quando a guerra acabou, pelo menos em solo europeu, né, que nem eu já expliquei, quando a guerra acabou, voltaram a discutir a realização de uma Copa do Mundo. Houve um congresso da FIFA em 46 e aí ficou decidido que a Copa do Mundo seguinte seria no Brasil. Afinal, os países europeus estavam destruídos pela guerra, a Alemanha não era mais uma candidata viável, né? Estavam todos os países destruídos e também economicamente eles não queriam ter que investir em ter uma Copa do Mundo, então o Brasil que foi escolhido. Inicialmente a Copa do Mundo seria realizada em 49, mas também porque os países europeus ainda precisavam de mais tempo para se reorganizar, a Copa acabou ficando para 1950 e com isso, né, o calendário das Copas fica certinho, né? 42, 46, 50, né, se tivessem acontecido. Vamos então agora falar, né, das seleções que poderiam ter disputado esses torneios. Se não houvesse guerra, a gente teria Copa do Mundo em 42 e 46. A gente não sabe em qual país sede, mas a gente tem como imaginar um pouco as seleções que participariam, quais eram os grandes times do mundo na época, quem poderia se dar bem e não. Vale dizer, então, né, reforçar que também nessa época não aconteceu as Olimpíadas de 40 e 44, que deveriam acontecer, não foram realizadas por causa da guerra, e o único evento mundial que a gente teve na década de 40 de futebol foi a Olimpíada de 48 em Londres, que aí a gente teve disputa do futebol só em 48 que aconteceu, mas Copa do Mundo, que é o nosso foco aqui, né, aconteceu com a Olimpíada, que era um torneio importante, mas Copa do Mundo, que é o nosso foco aqui, não aconteceu em 42 e nem em 46, aconteceu só em 50. Então vamos agora falar das seleções que poderiam ter participado dessas Copas. A Alemanha viveu sob o regime nazista de 1933 até o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, e a gente sabe que o nazismo usava o esporte como uma arma política para também propagar as suas ideias eugenistas, e quis inclusive sediar os maiores eventos esportivos para fazer propaganda do seu regime. Isso aconteceu nos Jogos Olímpicos, na Copa do Mundo a Alemanha nazista não conseguiu, né? Quis sediar os Jogos de 38 e 42, não conseguiu, só que conseguiu sediar os Jogos Olímpicos em 36, e aí, né, a ideia do Hitler era que os atletas alemães ganhassem as medalhas de ouro, ou pelo menos atletas dos países etnicamente próximos, né, que ele se identificava, que ele queria mostrar uma tal superioridade racial, essa era a política dele, mas esse tiro dele saiu pela culatra, em muitas ocasiões ele foi constrangido. E isso, o caso mais famoso é do Jesse Owens, o atleta americano que dominou as provas de atletismo naquelas Olimpíadas. O Jesse Owens ganhou 4 medalhas de ouro e sempre no Estádio Olímpico de Berlim lotado, e acabava deixando o Hitler constrangido lá, né? Um atleta americano negro vencendo as principais competições em plena Alemanha nazista. No futebol aconteceu, quase aconteceu, né? Foi impedida uma história que se assemelha em certos aspectos com a do Jesse Owens. A seleção peruana venceu uma partida contra a Áustria por 4-2. A Áustria, que era considerada um povo irmão pelo Hitler, né, depois seria anexada pela Alemanha, né, na base da força, mas enfim, o Hitler torcia pela Áustria certamente nesse jogo, o regime nazista, e o Peru venceu a Áustria, eliminou a Áustria, ganhou de 4-2 um jogo nos Jogos Olímpicos 36, só que esse jogo foi anulado de forma muito controversa. É um caso que eu fiz um texto que eu conto lá no site da Última Divisão. Quem quiser ver, a gente vai deixar o link aí, como foi controverso. Tem até uns mitos por trás dessa história, mas é fato que o regime nazista atuava também extra-campo para impedir, né, quando era possível, que outros povos não saíssem vencedores no solo alemão naquele ano. E acabou então que, né, com esse escândalo, que até a delegação peruana abandonou as Olimpíadas, depois que o jogo foi anulado de uma forma incompreensível, lê lá o meu texto para saber mais. Acabou que a final daquela Olimpíada foi entre Itália e Áustria, e a Itália ficou com a medalha de ouro. Na Itália, regime fascista, tinha sua proximidade
com o regime nazista, e para mostrar como o futebol italiano era forte naquela época, a Itália dominou as principais competições do mundo, né? Ganhou a Copa de 34, os Jogos Olímpicos de 36 e a Copa de 38, simplesmente todos os torneios. E a medalha de prata ficou com a Áustria, e quem ficou com a medalha de bronze foi uma surpresa, a Noruega, que eliminou a própria Alemanha nazista, eliminou a Alemanha nas quartas de final com 2-0. Uma grande zebra, né, que mostrava como a Alemanha, apesar de todo o investimento em esporte, todo o desejo do Hitler de usar o futebol politicamente, a Alemanha não conseguia grandes sucessos naqueles tempos, apesar de ter um dos maiores jogadores de sua história, né, não em 36, mas já nos anos 40, o Fritz Walter, que jogou a carreira inteira pelo Kaiserslautern, é considerado o maior jogador alemão antes do Beckenbauer. O Fritz Walter já jogava na seleção alemã no começo dos anos 40, só que mesmo com ele, o time do Hitler não conseguia ter muito sucesso. Em 1954, já com a Alemanha dividida, quando o Fritz Walter tinha 34 anos, já era um atleta experiente, ele liderou a seleção da Alemanha Ocidental no título da Copa do Mundo. Mas antes disso, nos anos 40, durante o regime nazista, quando ele era jovem, já era a maior estrela da seleção, ele não conseguia fazer o time ter muito sucesso. A seleção alemã perdeu a Olimpíada de 36 em casa, que nem a gente falou, para a Noruega. Em 38 caiu para a Suíça nas oitavas de final da Copa. E mesmo durante a guerra a gente tem registro de alguns jogos amistosos da seleção alemã, especialmente contra países que eram neutros na guerra. E a Alemanha tinha um desempenho inconstante e era bem freguesa da Suíça e da Suécia. Perdeu 2 amistosos para a Suíça em 41 e 42 e 2 para a Suécia, também em 41 e 42. A derrota mais famosa foi um 3-2 para a Suécia em 20 de setembro de 42, num dia em que haviam pelo menos 90 mil pessoas no Estádio Olímpico de Berlim. E não era só a seleção alemã principal que não tinha muito sucesso naquela época. Times amadores alemães também tinham derrotas nesse período que ficaram famosas. Outro episódio conhecido do futebol alemão dessa época é a Partida da Morte, que foi um jogo disputado entre prisioneiros de guerra soviéticos, em sua maioria ex-jogadores do Dinamo de Kiev, e soldados nazistas. Os jogadores do Start, o time de prisioneiros soviéticos, sabia que poderiam ser assassinados se não entregassem o jogo para os soldados alemães, mas não pensaram nisso e derrotaram o time alemão por 5-3 em 9 de agosto de 42. Depois, os atletas soviéticos foram enviados para campos de concentração, boa parte foi torturada e executada, mas os que sobreviveram puderam contar essa história que rendeu muitos filmes e livros. Ai, ai, tirem os argentinos mais sensíveis da sala agora. A gente vai falar de coisa alegre para a Argentina, na verdade. Vamos lembrar de grandes times, grandes craques que o país teve no passado, nessa época que talvez tenha sido mesmo a sua maior junção de craques, nos anos 40 principalmente, mas a gente vai ter que falar nessa coisa, vai trazer uma ponta de dor ao pensar no desperdício, que nesse tempo que a Argentina era tão forte, o país não disputou Copas do Mundo. E não estou falando só dos anos 40 não, tudo bem, em 42, 46 não teve Copa do Mundo, aconteceu a guerra, não tinha o que fazer. Só que a Argentina perdeu outras Copas por iniciativa própria. Começou em 38. Em 38, a Argentina era a favorita para ter sediado a Copa, porque existia meio que um acordo de que haveria um rodízio continental, Copa de 30 no Uruguai, 34 na Itália, e em 38 voltaria para a América do Sul, e a Argentina que era a favorita a sediar o Mundial. Só que a FIFA decidiu dar o Mundial para a França, meio que não cumpriu o que era acordo, e botou na França o Mundial. O Jules Rimet era francês, tinha muita presença francesa na cúpula da FIFA, e colocaram o Mundial na França. A Argentina não engoliu e decidiu boicotar a competição, no que foi apoiada pela maioria dos países americanos. Só Brasil e Cuba que mandaram times para a Copa de 38, os outros países americanos, em solidariedade à Argentina, boicotaram também. Só que aí a Argentina já perdeu uma grande oportunidade na Copa de 38, que o Brasil foi até longe, foi semifinalista, e a Argentina ganhava do Brasil nas disputas internas. Então a Argentina poderia ter ido bem já na Copa de 38 se não tivesse boicotado. Aí a gente teve a guerra então, não teve Copa nos anos 40, e aí, quando a gente teve a volta da Copa do Mundo em 1950, a Argentina resolveu boicotar de novo, porque a Argentina também queria ter sediado a Copa de 50, acabou sendo preterida, né, para o Brasil, e também decidiu boicotar esse Mundial. A Argentina boicotou também o Campeonato Sul-Americano de 49, disputado no Brasil, não queria papo com o Brasil, então não, porque achava que eles deveriam ter sido escolhidos para sediar a Copa do Mundo de 50, então
mais um Mundial que a Argentina boicotou. Em 54, a mesma coisa, pelos mesmos motivos, a Argentina estava indignada que não sediava o Mundial, estava muito rachada com a FIFA e não mandou time para o Mundial de 54. A Argentina voltou só em 58, então ficou 24 anos, de 34 até 58, sem disputar Copas do Mundo, quando teve filé mignon lá, talvez a melhor geração da sua história mesmo. A Argentina não disputou o Mundial por causa da guerra, mas também porque boicotou 3 edições. E olha que crueldade, quando a Argentina enfim voltou, em 1958, o time caiu na primeira fase com uma goleada de 6-1 para a Tchecoslováquia, que é lembrada lá como o desastre da Suécia, a maior goleada que a Argentina já sofreu numa Copa do Mundo. Nesses 24 anos de ausência, a gente pode dizer sem dúvidas que a Argentina era muito favorita a ganhar pelo menos os mundiais de 42 e 46. Na década de 40 inteira, a seleção argentina jogou 50 partidas e perdeu apenas 5. Jogou 5 edições da Copa América, como boicotou uma delas, né, no Brasil, e dessas 5 que jogou, ganhou 4, todas de forma invicta, em 41, 45, 46 e 47. Dá para ter um programa inteiro só para falar dos grandes craques argentinos dessa época. Vamos tentar falar brevemente aqui de uns nomes. O grande time argentino era o River Plate, que ficou conhecido como La Máquina nos anos 40, para muitos o melhor elenco de um clube argentino em todos os tempos, principalmente pela sua linha ofensiva. A gente pode citar dessa linha ofensiva o José Manuel Moreno, o El Charro, considerado um dos maiores atacantes argentinos de todos os tempos, o Adolfo Pedernera, que talvez fosse o melhor jogador do mundo nos anos 40. Alguns jogadores comentavam isso, por exemplo, o Obdúlio Varela, o uruguaio, um dos carrascos do Brasil em 50, chegou a dizer que ele não temia tanto os atacantes brasileiros na final, porque ele já havia enfrentado o Pedernera, não havia alguém como Pedernera no mundo naquela época. E aí já é um pouco mais recente, né, o Di Stefano, esse com certeza você já ouviu falar, ele entrou no time do River Plate já lá para 45, 46, mas poderia ter jogado a Copa do Mundo de 46 pela Argentina pelo menos. Ele é Deus no River Plate, Deus na Colômbia, onde comandou o grande time do Milionários na Liga Pirata, e Deus no Real Madrid, quando ao lado do Puskás foi a grande estrela do time que venceu as 5 primeiras edições da Liga dos Campeões. Era permitido na época, então o Di Stefano jogou pelas seleções da Argentina, da Colômbia e da Espanha, mas ele é argentino de nascimento, um dos maiores jogadores de todos os tempos, poderia lá ter jogado Copas pela Argentina nos anos 40. Tinha também o Ángel Labruna, desse River Plate, conhecido como El Feo, também um dos maiores jogadores argentinos de todos os tempos. E outros 2 nomes que todo argentino amante de futebol tem na ponta da língua, porque eles eram dessa linha ofensiva do River Plate, La Máquina, é o Félix Lostó e o Juan Carlos Munhoz. E a gente não pode dizer que era só essa máquina do River. Tinham outros grandes times argentinos históricos nos anos 40. Outro time era o São Lourenço. Uma prova da força do Ciclón nos anos 40 foi uma excursão à Europa em 1947, quando o São Lourenço ganhou de 6-1 da seleção da Espanha em Madrid e 10-4 da seleção portuguesa em Lisboa. Esse time poderoso que o São Lourenço formou nos anos 40, que tornou o pequeno Jorge Mário Bergoglio, né, que hoje todos conhecem como Papa Francisco. Ele tinha 10 anos de idade naquela época, né, nessa excursão da Europa, e foi esse time que tornou o Papa Francisco um fanático torcedor de São Lourenço. Quando criança, o Papa foi fã do Terceto de Ouro do São Lourenço, que era o ataque com Armando Farro, René Pontoni, que em 53 jogou na Portuguesa, e um dos maiores ídolos da história do São Lourenço, o Rinaldo Martino, que em 53 jogou também no São Paulo. E a Argentina ainda tinha o talento do Norberto Mendes, um dos maiores jogadores da história do Huracán e do Racing. Outro dos maiores ídolos da história do Racing, o Henrique Garcia, também era um grande jogador da época. O Independiente tinha o meia Antônio Sastre, que depois se tornaria um dos primeiros grandes ídolos da história do São Paulo. O Sastre estava no Independiente nos anos 40. O Boca podia ceder nomes para essa seleção, como o goleiro Cláudio Vaca, o meia Natálio Petia e o ponta Mário Boyer. E até o Tigre tinha um jogador inesquecível na época, o Juan Marvese, artilheiro do Sul-Americano de 41, né, com a seleção argentina, com 5 gols marcados, todos em uma mesma partida, um 6-1 contra o Equador. Deixei de citar o nome de vários jogadores aclamados na Argentina como alguns dos maiores de todos os tempos, que jogaram nos anos 40 por falta de tempo, mas para finalizar, treinar aquela geração, os argentinos tinham o Guilherme Stabile. Como jogador, ele foi artilheiro da Copa do Mundo de 30 no Uruguai, e como treinador, ele foi o homem que mais comandou a seleção argentina, de 39 a 1960, isso mesmo. Hoje falam que a Argentina troca muito de treinador, mas foram 21 anos com apenas um treinador nesses tempos áureos. É que enquanto ele treinava a Argentina, ele também treinava em paralelo outros times. O Stabile treinou simplesmente o time do Racing de Avellaneda, que ganhou 4 títulos argentinos e ajudou a conferir ao time o apelido de Academia.
Aquela Argentina na década de 40 tinha gênios dentro e fora de campo, se tivesse disputado Copas. Bom, antes de ir para a próxima seleção, vou só fazer uma breve menção à lenda da Copa do Mundo paralela que teria acontecido na Patagônia em 42, a Copa do Mundo esquecida. Periga que se você der um Google, você até pode acreditar que a história é real. Tem sites que tratam a história como se fosse verdade, mas não, gente. Essa história é alimentada por um documentário fake, né? Um filme de ficção no formato documentário, mas é tudo uma piada, que 2 cineastas italianos fizeram em 2012, lançaram em 2012, que ganhou no Brasil o título de A Copa Esquecida. E eles contam uma história, né, como se estivessem investigando a história de uma Copa do Mundo que teria acontecido na Patagônia em 1942. Enfim, vale assistir esse filme como ficção, né, como comédia. Ele tem até participação de jogadores de futebol de verdade, né, do Baggio, por exemplo. O João Avelange participa do filme. Enfim, é bacana assistir, só tem que deixar claro que não é verdade. E eu não vou dar spoiler aqui, mas a seleção que termina como campeã é uma seleção bastante improvável, bastante carismática e que já foi tema de vídeo aqui. Assiste lá para descobrir quem ganhou a Copa do Mundo esquecida de 42 que teria acontecido na Patagônia. Bom, a julgar pelos confrontos entre Brasil e Argentina na década de 40, realmente os argentinos costumavam levar a melhor contra o Brasil, então pode dizer que eram mais favoritos, né, se disputassem as Copas do Mundo que não aconteceram na década de 40. Mas o Brasil também tinha times fortes, muitos craques, e a gente vai lembrar aqui, vai que numa dessas, jogando uma Copa do Mundo, essa seleção brasileira não surpreendesse, o Brasil já podia também ter umas 2 estrelas a mais na camisa se tivesse jogado as Copas do Mundo, que não aconteceram por causa da segunda. O Aimoré Moreira no gol. Em 42 ele era goleiro do Botafogo e costumava ser convocado. Hoje ele é mais lembrado pelo que fez como treinador. Ele foi o técnico da seleção brasileira campeã do mundo em 62. Na zaga, o Brasil tinha o Domingos da Guia, o Divino Mestre, o pai do Ademir da Guia. Para muitos, o Domingos da Guia foi o maior zagueiro que o futebol brasileiro já teve. Em 42 ele jogava pelo Flamengo. Antes disso brilhou também no Vasco, no Boca e no Nacional do Uruguai. O meio de campo tinha o Zizinho. Em 42 ele tinha só 21 anos, né? Podia ter jogado as Copas de 42 e 46 tranquilamente. Atuava no Flamengo e já era convocado pela seleção. Depois ele também foi ídolo do Bangu e do São Paulo, aí já nos anos 50. Foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 50 e o Pelé já falou que o Zizinho é um dos seus maiores ídolos. O atacante Elba de Pádua Lima, o Tim, ele era do Fluminense e é outro que também depois ficou famoso como treinador. O Brasil ainda tinha o Leônidas da Silva, o Diamante Negro, né? Que principalmente para a Copa de 42, o Leônidas foi um dos pioneiros da bicicleta, foi o artilheiro da Copa do Mundo de 38 e ainda poderia brilhar em uma Copa em 42. E naquele ano ele estava deixando o Flamengo e chegava no São Paulo com fama de velho, mas ele daria muitas alegrias à torcida do tricolor paulista. Já em 46 a gente tinha em alta alguns nomes como o goleiro Oberdan Catani, lenda do Palestra Itália, que mudou de nome para Palmeiras em 42. No meio, o Jair Rosa Pinto, então no Flamengo, um jogador histórico de vários outros clubes, como o Vasco e Palmeiras. No ataque, alguns nomes como o Tesourinha, ídolo do Inter nos anos 40 e que nos anos 50 defendeu também o Grêmio. O Heleno de Freitas, um dos primeiros craques problema do futebol brasileiro, era do Botafogo. Tinha também o Cláudio, o maior artilheiro da história do Corinthians, o Ademir de Menezes e o Friaça. Eles eram símbolos do Expresso da Vitória Vascaíno, um time que venceu o Campeonato Sul-Americano de Clubes de 48, que é tido por alguns historiadores como um torneio equivalente à Libertadores da América, né? Juntou os campeões nacionais da América do Sul naquele ano, e é prova de que nos anos 40, às vezes, o Brasil ganhava dos argentinos, né? No título de 48, o Vasco superou o River Plate na final, que era La Máquina, River de Moreno, de Stefano, Labruna e outros craques argentinos que citamos. E de treinadores naquela década, o Brasil teve como maior destaque o Flávio Costa, justamente o treinador do Vasco nesse título sul-americano. Americano para a seleção argentina na década de 40 e foi ser campeão do sul-americano em 49, mas quando a Argentina boicotou. Os argentinos levavam a melhor, mas quem sabe numa Copa do Mundo, clássico, às vezes o Brasil ganhava na Copa e poderia ter mais um título mundial se tivesse
jogado Copa do Mundo na década de 40. Eu já comentei numa outra parte do vídeo sobre como a seleção italiana era forte na década de 30. Tudo bem que aquela Copa, dizem que o Mussolini fez uma pressãozinha lá para a Itália ser campeã, mas ganhou. Depois em 36 ganhou o futebol nos Jogos Olímpicos e em 38 foi campeã do mundo de novo. Não teve Olimpíada em 40, mas tivesse Copa do Mundo em 42, a gente pode dizer que a Itália seria sim favorita, poderia então, se ganhasse essa Copa, ser o único país da história, né, até hoje, a conseguir um tricampeonato de Copa do Mundo de forma consecutiva. Então os italianos têm muito a lamentar por não ter acontecido essa Copa de 42 por causa da guerra. A Itália tinha chance sim de fazer história. E em 42. É que eu não encontrei muitas referências, eu não vou cravar aqui, mas tem fontes bacanas aí que eu usei na minha pesquisa que citam esse torneio. Teria sido um torneio chamado Copa das Nações, realizado na Suíça em 42. A Suíça era um país neutro na guerra, então poderia chamar seleções de outros países. É que o que eu acredito é que talvez não tenham sido as seleções principais, por isso que eu não achei registros. Mas o que se diz é que a Itália ganhou esse torneio com outras nações europeias durante a guerra, então dá para dizer até que a Itália tem um título extraoficial de um torneio, que não é Copa do Mundo, mas teve um seu peso lá em 42. Jogos que eu achei da seleção italiana de 42 foram 2 amistosos contra 2 países, né, próximos do regime fascista, porque naquela época era isso. Os países faziam amistosos durante a guerra, mas só com as nações amigas, né? E no caso da Itália eu achei 2 amistosos em 42 contra a Espanha, né, que era o regime do Franco, era simpatizante do fascismo italiano, então disputou um amistoso com a Itália, e a Croácia, que era um estado lá fantoche do nazifascismo, então também era ligado à Itália. Tanto contra a Espanha quanto contra a Croácia, a Itália ganhou de 4-0, mostra a força da seleção italiana naqueles anos. E eu lamento muito que eu não encontrei registros dessa Copa das Nações. Se alguém souber, fala aí nos nossos comentários, que eu queria saber mais desse torneio. Dizem que teve então uma Copa do Mundo extraoficial, só com seleções europeias, mas no meio da guerra um torneio na Europa de seleções em 42. A Itália jogou poucas vezes, mas tinha um time muito forte na década de 40, e a base dessa seleção italiana era o fantástico time do Torino daqueles anos. Entre 43 e 49, o Torino foi pentacampeão italiano de forma consecutiva, com a ressalva de que em 2 anos o torneio não foi realizado por causa da guerra. O grande craque, tanto da seleção italiana quanto do Torino, era sem dúvidas o meio-atacante Valentino Mazzola, considerado por muitos o maior jogador italiano de todos os tempos. E o Torino tinha outros jogadores da seleção italiana, como o goleiro Valerio Bacigalupo, o meia Giuseppe Grezar, os atacantes Guglielmo Gabetto e Franco Sola. Isso para ficar em 5 atletas só do Torino, mas eram mais que jogavam pela seleção italiana, e todos eles morreram na tragédia de Superga em 49, quando, voltando de um amistoso em Portugal contra o Benfica, o avião do Torino colidiu contra a Basílica de Superga, perto de Turim. Todos os 31 ocupantes do avião morreram, incluindo 18 jogadores. O Torino era praticamente toda a seleção italiana. Houve o caso de um amistoso em 47, no qual a Itália venceu a Hungria por 3-2 e 10 dos 11 titulares eram do Torino. Assim, com a tragédia que matou toda a equipe do clube em 49, a Itália disputou a Copa de 50 com uma equipe totalmente enfraquecida e caiu na primeira fase. Mas nos anos 40 não há dúvida de que a Itália poderia sim ter ganhado aquelas 2 Copas de 42 e 46. Imagina só numa Copa do Mundo se a gente tivesse um duelo dessa Itália do Mazzola com a base do Torino contra a Argentina do Pedernera, do Labruna, quem sabe do Di Stefano novinho, que jogão que seria. Imagina se essa Argentina também, a melhor geração que muitos argentinos consideram, enfrentasse o Brasil numa Copa. Geralmente na América do Sul a Argentina ganhava do Brasil, mas vai que o Brasil, que também tinha um bom time, pudesse surpreender numa Copa do Mundo. Imagina se o Fritz Walter, que entrou para a história da Copa porque em 54 foi o grande destaque da seleção alemã, né, surpreendente, que ganhou a Copa de 54, né, Alemanha Ocidental já dividida, mas imagina, né, se ele tivesse disputado uma Copa do Mundo mais jovem, o que ele poderia ter feito, enfim. A gente acabou destacando essas 4 seleções, mas muitas outras também poderiam ter feito história nessas Copas, e agora a gente vai falar mais rapidamente, né? Porque também o vídeo já está longo, mas vamos aí comentar sobre outras 12 seleções que poderiam, né, como está o futebol em várias partes do mundo, e seleções que poderiam ter disputado essas Copas de 42 e 46. A seleção austríaca da década de 30 é considerada uma das melhores seleções de todos os tempos, é o chamado Wunderteam,
time maravilha em alemão, uma equipe que promoveu revoluções táticas com suas rápidas trocas de passes, fez apresentações memoráveis, um time histórico da Áustria, mas na década de 40 esse time já tinha acabado, principalmente porque o craque do time, o Matthias Sindelar, já tinha morrido. O lendário atacante austríaco morreu em 1939 aos 35 anos. O Sindelar se negou a defender a seleção alemã quando a Áustria foi anexada pelo regime nazista em 1938 e ganhou fama como opositor de Hitler. Ele teve uma morte misteriosa, foi intoxicado em um vazamento de monóxido de carbono, que até hoje se discute se foi um suicídio, um assassinato ou um simples acidente. Esse tipo de acidente era comum na época. Fato é que sem o craque Sindelar, a Áustria não era mais a mesma, né? Aquela geração dos anos 30 também já estava envelhecida, dificilmente iria longe numa Copa do Mundo nos anos 40. A Espanha não teve uma atuação ativa na Segunda Guerra Mundial, mas iniciou a década de 40 sob escombros da Guerra Civil Espanhola, que aconteceu na década de 30. Apesar disso, os espanhóis conseguiram bons resultados nos amistosos que jogaram em meados de 42, o que nos permite pensar que poderiam fazer um bom papel se disputassem uma Copa do Mundo naquele ano. Entre 41 e 42, a Espanha jogou 6 partidas amistosas e perdeu só uma, para a fortíssima Itália, mas aplicou uma goleada de 5-1 em Portugal e outra de 4-0 na França, então dá para ver que os espanhóis tinham algum potencial, né, se jogassem uma Copa do Mundo naquela época. O grande time do país na década de 40 foi o Atlético de Bilbao, que entre 42 e 45 ganhou 3 vezes a Copa do Rei e também um campeonato espanhol, né, que era um torneio recém-criado. A grande estrela da seleção espanhola na época era do time de Bilbao, que era o atacante Telmo Zarra, que defendeu o time basco por 15 anos. Já com 29 anos, o Telmo Zarra teve a oportunidade de jogar a Copa do Mundo de 50 no Brasil e formou um grande ataque espanhol com o Stanislau Bassora, que era do Barcelona. Os dois juntos, né, ajudaram a levar o time espanhol ao 4º lugar da Copa de 50, que era a melhor campanha da história da Espanha em Copas do Mundo, até conseguir o título em 2010. Olha que ironia, a seleção americana é 30 anos mais antiga que a brasileira. Enquanto há registro de uma partida de uma seleção americana em 1885 enfrentando o Canadá, o primeiro jogo reconhecido de uma seleção brasileira foi acontecer só em 1914. Quer dizer, não foi por falta de tempo que os americanos não se desenvolveram. Foram vários fatores, a gente vai lembrar um por aqui. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos foram terceiro colocados da Copa de 1930, então dá para imaginar que eles tinham algum potencial. Só que um episódio atrapalhou muito que o esporte se organizasse e, quem sabe, conquistasse mais fãs no país. Em outubro de 1929, duas ligas rivais que organizavam campeonatos de futebol paralelamente nos Estados Unidos, a USFA e a ASL, resolveram se unir e juntas elas poderiam montar um campeonato muito forte e acabar profissionalizando o esporte nos Estados Unidos, como acontecia no mundo naquela época. Só que, algumas semanas depois desse acordo tão importante, veio o crash da Bolsa de Nova York, em 24 de outubro de 1929, e esse crash acabou iniciando uma terrível crise econômica no país, que o futebol sentiu muito. Vários clubes tiveram que desistir de competir, e os que sobreviveram enfrentaram enormes dificuldades. Em 1931, por exemplo, o Fall River Marksmen de Massachusetts, um dos times mais vitoriosos dos Estados Unidos até então, teve que fechar as portas. E na década de 40 o cenário seguiu muito complicado, o amadorismo vigorou nos Estados Unidos, os americanos provavelmente seriam saco de pancadas se jogassem alguma Copa do Mundo na década de 40. Há registro de poucos amistosos da seleção americana depois de 1934, né? Na Copa de 34, contando com esse jogo, entre 34 e 48, são 8 jogos que os Estados Unidos jogaram e 7 humilhantes goleadas sofridas pelas seleções americanas até conseguirem uma vitória. 4 dessas humilhações foram contra o México. Olha aí na tela o retrospecto, né? 8 jogos, 9 gols marcados e 48 sofridos, até que em 48, enfim, os americanos ganharam um jogo contra Israel, um amistoso em Nova York. O mais incrível, o feito que conseguiram na Copa de 50 no Brasil, quando venceram a Inglaterra por 1-0 no Estádio Independência, em Belo Horizonte, naquela que é considerada a maior zebra da história das Copas, já que a Inglaterra estreava em mundiais e até então se considerava muito acima das outras equipes, mas acabou perdendo, né, para os Estados Unidos com um gol do imigrante haitiano, um cara que sempre jogou como amador, era o cozinheiro Jules Gutchans, né, tô tentando falar um francês aqui, ficou péssimo, mas é o Jules Gutchans, ele viveu nos Estados Unidos justamente entre a década de 40 e 50, e depois ele retornaria ao Haiti, onde foi provavelmente morto pela ditadura do Papa Doc, já que nunca mais foi visto depois de 64.
O cartola francês Jules Rimet ficou mais de 30 anos na presidência da FIFA e foi o maior idealizador da Copa do Mundo. Ele queria muito ver a sua França levantando uma taça, mas passou longe. Só conseguiu mesmo dar o próprio nome dele ao troféu da Copa do Mundo, né? Que começou a se chamar Jules Rimet a partir da década de 40. Mas a França só foi fazer uma campanha decente em Copa do Mundo em 58, quando foi terceira colocada com a geração do Just Fontaine. Na década de 40, dificilmente a França vice-campeã da Copa de 38 e era uma seleção que não podia ser desprezada na década de 40. Na segunda metade da década, o Honved começava a formar seu grande time, né, um time de Budapeste. O Ferenc Puskás começou a atuar em 43, o Joseph Bošić também em 43, e o Sandor Kocsis em 45, e o Zoltán Čizbor chegaria em 48. Né? Esses eram alguns dos destaques húngaros que ganharam muita fama mundial nos anos 50. O treinador Bela Gutmann, que depois faria história por suas ideias táticas no Honved e faria história em vários continentes, né? No Benfica, time que dizem que ele amaldiçoou, no São Paulo, no Milan, no Peñarol. O Bela Gutmann ainda era um treinador desconhecido na década de 40, mas, né, na década de 50 esse time húngaro chegou ao seu apogeu com a equipe conhecida como os Mágicos Magiares, famosa por derrotar a Inglaterra por 6-3 em um amistoso em Wembley, lendário, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais. Bom, eles ganharam o ouro olímpico em 52, foram considerados a melhor seleção da Copa de 54, mas foram derrotados pela Alemanha na final, né? A Alemanha Ocidental ganhou de virada depois de os húngaros abrirem 2-0 em 8 minutos. É o chamado Milagre de Berna. Então, a Hungria teve um dos maiores times do mundo nos anos 50, começou a formar essa geração nos anos 40, de repente poderia ter ido bem numa Copa do Mundo lá por 46. A Federação Indiana de Futebol foi fundada em 1937, quando o país ainda era uma colônia britânica buscando a independência, com as táticas não violentas de Mahatma Gandhi. E poucos sabem, mas Gandhi era um fã de futebol. Na juventude, o herói indiano viveu na Inglaterra e na África do Sul e, especialmente na nação africana, onde trabalhou como advogado, se aproximou ao esporte a ponto de ajudar a formar clubes de futebol na comunidade indiana em Durban, Pretória e Joanesburgo. Todos os times que o Gandhi ajudou a fundar na África do Sul se chamavam Passive Resistors, ou resistentes passivos. O método, né, que ele usou para conseguir o que ele queria, né, que ele adotou para lutar por causas, primeiro contra o preconceito na África do Sul e depois pela independência na Índia. Bom, o Gandhi não teve o poder de popularizar o futebol na Índia, só conseguiu a independência do país, não conseguiu popularizar o futebol. Na década de 40, o futebol indiano estava se desenvolvendo sim, mas acabou que em algum momento perdeu esse curso. Em 48, os indianos participaram pela primeira vez dos Jogos Olímpicos e não fizeram feio. Perderam só de 2-1 para a França na única partida que fizeram, e foi um jogo no qual sofreram um gol no fim e ainda por cima desperdiçaram 2 cobranças de pênaltis. Mais do que o jogo duro que a Índia fez, o time chamou a atenção por alguns atletas jogarem sem chuteiras, apenas com bandagens para proteger os pés. Em 50, a Índia se classificou para a Copa do Mundo no Brasil, após todas as outras 3 seleções das eliminatórias asiáticas desistirem. Então, se classificou sem jogar, mas tinha até hoje o único, né, mundial jogado pela Índia, mas houve uma desistência às vésperas da competição. Alguns dizem que era porque a Copa do Mundo não permitiria que a Índia jogasse descalça. Mas a história não é muito real, não. A verdadeira história, né, a gente já contou isso aí num texto da Última Divisão, é que a Índia não tinha condições financeiras de viajar para o Brasil. Quem sabe, né, em algum país europeu mais próximo, se na década de 40 tivesse Copa na Europa, quem sabe em algum país europeu mais próximo, essa geração indiana não poderia ter jogado em uma Copa do Mundo, né, na época que a seleção indiana tinha lá algum brilho internacional. O auge da seleção indiana ainda viria em 56, quando o país foi 4º colocado do futebol nas Olimpíadas de Melbourne, mas todos os atletas já usavam chuteira a essa altura. Já falamos sobre a Inglaterra quando comentamos sobre a Hungria e os Estados Unidos, 2 times que golpearam a soberba, criaram as regras que deram origem ao futebol que conhecemos até hoje, né? Até meados da década de 40, 50, os ingleses acreditavam que ninguém no mundo jogava como eles. Eles podiam argumentar, né? Tinham seus argumentos a favor, podiam falar que o Reino Unido ganhou a medalha de ouro nas 3 primeiras Olimpíadas que disputou. Então, os britânicos viviam na empáfia, a seleção da Inglaterra preferia sempre disputar amistosos com os outros países britânicos, geralmente Escócia e País de Gales, e às vezes topavam lá enfrentar outros times europeus, costumavam vencer, em 38 até fizeram um 3-0 contra uma seleção do resto da Europa.
às vezes até perdiam também, chegaram a tomar uma sova de 5-2 da França, né, que era fraca nessa época, em 31, mas não davam o braço a torcer, porque se consideravam o melhor time do mundo, sempre tinha uma desculpa quando perdiam. E eles tinham sérios atritos com a FIFA, né, achavam que não precisavam mesmo medir força com os outros países, e racharam com a entidade em 1928, ficando assim fora das 3 primeiras Copas do Mundo, em 30, 34 e 38. Só foram se reconciliar com a FIFA em 1946, já após a Segunda Guerra, e depois de muito pensarem, né, toparam jogar a Copa do Mundo do Brasil em 50. Pensaram, pô, tá bom, né, parece que o resto do mundo tá jogando futebol também, vamos lá dar uma chance. Foi só então, quando voltaram a se relacionar com a FIFA, que a Inglaterra, né, os ingleses tiveram um choque de realidade e 2 jogos marcaram o início de uma era mais humilde por lá. Primeiro, a inacreditável derrota para os Estados Unidos na Copa de 50, o jogo que ficou conhecido como Milagre de Belo Choque que tomaram quando perderam. Para mostrar o trauma, basta lembrar que a Inglaterra nunca mais na história vestiu camisas e meias azuis escuras, né? Uma combinação que usou naquele de Puskás em Wembley em 1953. Pelo que contam, foi um baile poucas vezes visto na história do futebol. Os ingleses disseram ter visto um estilo de jogo nunca antes observado, né? Desceram do pedestal, ficaram abismados como a Hungria tinha um futebol diferente e como a Hungria dominou aquele jogo. Esse jogo é conhecido como Match of the Century, ou o Jogo do Século em português, até hoje na Inglaterra, né? Mesmo a Inglaterra depois tendo perdido um amistoso para a mesma Hungria por 7-1 no ano seguinte em Budapeste, esse jogo de Wembley é muito mais lembrado pelo choque que os ingleses tomaram. Bom, posto tudo isso, né, vamos dizer, a Inglaterra não jogaria as Copas de 42 e 46 porque ainda era rachada com a FIFA. Mas, caso jogasse, teria no time nomes como o Tom Finney, do Preston North End, né, um grande artilheiro daquele período, também o atacante Tom Lawton, do Everton e do Chelsea, era uma estrela da época, e claro, Sir Stanley Matthews, do Stoke City. O Stanley Matthews é uma lenda, né, se aposentou com 50 anos de idade, então ele jogou do começo da década de 30 até o meio dos anos 60, né, quase sempre, né, até um bom período dessa carreira longeva, ele foi um dos destaques da Inglaterra, da seleção inglesa, considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. E, bom, será que só eu acho que o Stanley, né, além de ter jogado por muito tempo, até bem velho, ele é meio parecido fisicamente com o Paulo Baier? Fica lançada a questão. A Iugoslávia tinha se tornado independente em 1918, com o fim do Império Austro-Húngaro ao final da Primeira Guerra Mundial, e lá na região se estabeleceu um reino até 1939, quando, durante a Segunda Guerra Mundial, o país, que já era composto por diversos grupos étnicos distintos, rivais entre si, né, croatas, sérvios, bósnios, sofreu invasões, se dividiu e depois da guerra acabou virando um país só de novo, dessa vez com regime socialista comandado pelo Marechal Tito. Bom, no período, né, que a Iugoslávia foi unificada antes da Segunda Guerra, o país tinha uma seleção razoável, tanto que venceu o Brasil na primeira partida da seleção brasileira na história das Copas, em 1930, finais daquela primeira Copa do Mundo em 1930. Disputaram também algumas edições dos Jogos Olímpicos. Era um país que, se estivesse unificado na década de 40, poderia ter jogado as Copas que não aconteceram e poderia ter ido bem. As seleções dos territórios separados durante a guerra chegaram a disputar algumas partidas, como a Croácia, que estava ocupada por alemães e italianos, e enfrentou esses dois países algumas vezes na época, geralmente perdia, mas a seleção iugoslava como um todo seria forte, provavelmente. Depois que foi reunificada, a Iugoslávia voltou a ser um time forte e foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 48, disputados em Londres. Nas semifinais, aliás, eliminaram os donos da casa, o Reino Unido. Depois a Iugoslávia foi prata nas Olimpíadas de 52 também. E em 50, a Iugoslávia fez uma campanha muito digna na Copa do Mundo do Brasil. Caiu na primeira fase, mas porque tinha caído logo no grupo do Brasil, né? E só passava um. Mas a Iugoslávia ganhou dos outros 2 times da chave, ganhou do México e da Suíça, só perdeu mesmo para a seleção brasileira. Em Copa de 50, tem uma história bem curiosa. O Ratko Mladic, que era o grande craque da seleção iugoslava daquela geração, ídolo do Estrela Vermelha, né, uma lenda na Iugoslávia, na Sérvia agora, ele bateu a cabeça em uma viga do Maracanã antes do jogo e ficou fora do começo da partida enquanto ele era atendido, né? A Iugoslávia começou com 1 a menos e tomou um gol logo no começo. E olha só, o Mladic, né, ele dá nome ao estádio do Estrela Vermelha em Belgrado. O estádio se chama Ratko Mladic, foi inaugurado em 1963 e tem o apelido de Maracanã. O estádio Ratko Mladic do Estrela Vermelha em Belgrado tem o apelido de Maracanã. Os sérvios escrevem com K,
mas sabem bem, né, que é uma homenagem ao estádio mítico no qual a seleção iugoslava teve a honra de jogar em 50 e o cara que dá nome ao estádio Maracanã da Iugoslávia se machucou no Maracanã de verdade. É provável que nenhuma seleção africana fosse convidada para as hipotéticas Copas de 42 e 46, afinal o continente praticamente não existia internacionalmente no futebol. A gente teve a participação da seleção egípcia na Copa de 34 e depois disso só voltamos a ter um africano numa Copa do Mundo em 1970 no México, justamente quando a seleção marroquina fez sua estreia. Mas existia, né, futebol na África já nos anos 30, 40. A seleção marroquina, por exemplo, disputou partidas desde 1928. E na década de 30, Marrocos, que ainda era colônia francesa, produziu um dos maiores jogadores africanos de todos os tempos, o atacante Larbi Benbarek. O Benbarek foi um grande ídolo da Europa nos anos 40, em times como o Olympique de Marseille e o Atlético de Madrid. Em 54, aliás, ele atuou por um combinado de jogadores argelinos, marroquinos e tunisianos que juntos derrotaram a seleção francesa em Paris em um amistoso para ajudar vítimas de um terremoto que tinha acontecido na Argélia. Esse amistoso é histórico, foi um dia que a Europa olhou com mais atenção para o futebol africano, afinal, por mais que fosse um amistoso para caridade, mas foi chocante, né? Um time lá, um combinado africano, derrotou a França em Paris. O Benbarek, ele chegou a defender a seleção francesa também, teve poucas chances de atuar pelo seu país natal, como o Marrocos raramente disputava jogos naquele tempo, mas quem sabe, né? Se houvesse Copas nos anos 40, de repente um Mundial na Europa, né? O grande sucesso do Benbarek no continente podia fazer que o mundo olhasse com mais carinho o futebol africano e de repente convidasse mesmo o Marrocos do Benbarek para disputar a Copa. Ia ser bem legal, poderia ter acontecido, né? Vamos pensar com carinho nisso. Portugal só foi estrear em Copas em 1966 com um africano como grande destaque, o moçambicano Eusébio. Pois se houvesse uma Copa do Mundo nos anos 40, talvez Portugal pudesse ter estreado em Copas bem antes e com a liderança de um outro craque africano que fez história por lá, o angolano Fernando Peroteio. O Peroteio, ele é simplesmente o maior artilheiro da história do Sporting e do Campeonato Português. É uma lenda, né? Ele só defendeu o Sporting na vida, né? Clubes chamados Sporting. Ele surgiu no Sporting de Luanda, de Angola, em seu país natal, e ficou no Sporting de Lisboa de 1937 a 1949, quando foi 6 vezes o artilheiro do Campeonato Português. Os números variam um pouco dependendo da fonte, mas a gente pode afirmar que ele fez mais de 300 gols em cerca de 190 jogos. Ele teve uma média próxima de 1,6 gols por jogo, né? Uma coisa surreal. Que me dá outro exemplo no jogador que tinha uma média de 1,6 gols por jogo. É triste que ele não tenha podido jogar uma Copa do Mundo, né? Foi justamente na década de 40 que ele teve o seu auge. O Peroteio, ele morreu aos 60 anos em 1978, vítima de um ataque cardíaco, muito homenageado em Portugal, o que é muito justo, né? Um jogador que Portugal e o mundo dificilmente do mundo na década de 40. A Suécia tinha um time muito forte, não à toa foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 48 em Londres, né? Derrotou a Iugoslávia na final. Esse que foi o único evento esportivo da década de 40, o único campeonato de futebol mundial da década de 40 sobre esses Jogos Olímpicos de 48, rapidinho. Essa Olimpíada de 48 teve um dos jogos mais alternativos da história de uma competição de primeira linha de futebol. Aí, um dos jogos mais alternativos da história do futebol. Desafio alguém a achar um jogo mais nonsense que esse. Em 26 de julho de 48, na primeira fase do futebol nos Jogos Olímpicos de Londres, né, rolou um Luxemburgo 6, Afeganistão 0. Que confronto foi esse? Apesar dos Jogos Olímpicos serem em Londres, esse jogo foi disputado na cidade de Brighton e teve cerca de 5 mil torcedores presentes, segundo consta. Sem comentários, né? Sensacional. Voltando a falar da Suécia, a seleção sueca já tinha sido semifinalista na Copa de 38 e nos anos 40 os escandinavos seguiam fortes, tinham como grande destaque o Gunnar Nordahl, que era o goleador máximo do Milan daquele tempo, com 210 gols marcados com a camisa do clube, não a lenda do Milan. E além do Nordahl, um outro grande atacante sueco da época era o Henrik Karlsson, que na década de 50 brilhou no Atlético de Madrid. A Suécia também tinha o meia Nils Lidholm, que acho que é essa a pronúncia, né? Lidholm, que é outro bom nome dessa última geração sueca. Ele também se consagrou no Milan na década de 50, mas já atuava na década de 40, poderia ter disputado alguns mundiais na época se tivessem acontecido. A Suécia poderia sim ter feito muito bonito em Copas do Mundo na década de 40, tinha um time muito forte, ganhou os Jogos Olímpicos de 48 e na década de 50, já com um time mais renovado, foi terceira colocada na Copa de 50 e depois vice-campeã. E 50 que a Suécia estava entre os principais times do mundo, né? Sem dúvida. Os suecos devem lembrar com muito saudosismo. O Uruguai, campeão do mundo em 50, começou a se formar na década de 40 e aquele time já poderia ter feito coisas grandes antes.
Quer dizer, chegou até a fazer, né? O Uruguai foi a única seleção que derrotou os argentinos em uma Copa América nos anos 40. A gente já falou, né? Já falamos como a Argentina era dominante nesse tempo, mas o Uruguai ganhou dos argentinos em uma Copa América, na única que eles perderam. Em 42, jogando em casa, a Celeste venceu a seleção argentina na última rodada por 1-0 e ficou com o título do sul-americano daquela época, daquele ano, né? Quem sabe se aquela disputa Uruguai e Argentina fosse numa Copa do Mundo, né, naquele ano de 42, que os uruguaios também não poderiam surpreender a Argentina, levar a melhor. Já tinha o histórico da final da Copa de 30, né? A Argentina já era meio freguesa do Uruguai em Copas do Mundo. Em 42, de repente, num confronto, os uruguaios surpreenderiam. Os grandes destaques uruguaios em toda a década de 40 foram os dois Varelas, Obdúlio e Severino Varela. Eles estavam também no Maracanazo. E o Didier, né, o homem que fez o gol do Maracanazo, não poderia ter sido o carrasco do Brasil em Copas anteriores, porque ele só começou a ser convocado pela seleção uruguaia justamente em 1950. Bom, se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que você tenha gostado do vídeo, como eu gostei de fazer essa pesquisa, de entrar nesse universo aí do passado, né, resgatar essas histórias. Hoje batemos todos os recordes com o tamanho desse vídeo, esse longa-metragem. O meu tigre aqui do Novo Horizontino tá até com o maxilar doendo, né? Ficou com a boca aberta o vídeo inteiro. Caramba, gente. Bom, ainda assim eu vou falar que ficou muita coisa por falar, viu? Queria falar de outra... Já falamos bastante. Fechamos em 16 seleções, porque também os mundiais da época eram projetados para ter 16 seleções, né? Acabavam tendo 13, 15, porque alguém desistia. Mas fechamos em 16 seleções. Seria bacana se tivesse rolado essa Copa, não ficasse tudo na imaginação, né? As seleções existiram, os jogadores existiram, mas não enfim, jogaram juntos, né? Teve todas essas seleções que a gente falou, jogaram, né, juntas, existiram, mas não puderam medir forças numa Copa do Mundo, é uma grande pena. Mas complementem minha pesquisa, comentem o que vocês acharam e complementem. Com certeza tem coisa que ainda assim, mas todo esse tempo de vídeo teve coisa que eu não falei aqui que alguém vai colocar aí que é legal. Beleza, gente? Forte abraço e aquelas coisas, né, na quarentena, vamos lá, quem pode, fique em casa, vamos lutar contra esse vírus aí. No começo do vídeo eu lancei, né, se você é do futuro me fala se teve Copa em 2022, quando que acabou essa pandemia do coronavírus. Mas é isso, gente, muita força pra gente sair dessa quanto antes e, lógico, salvando vida, gente, é o que importa. Agora vamos pensar na vida, enfim, na sociedade como um todo e na vida das pessoas, daquelas que a gente gosta e daquelas que a gente não conhece também. Vamos evitar uma tragédia maior do que já está. Beleza? Abraço.